Queria comentar com vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, sobre esse imbróglio que envolve o Luan, renovação com o tricolor do Morumbi e também a gestão do problema pelos dirigentes do São Paulo e também pela comissão técnica do tricolor. Razão pela qual, inclusive, o Luan ficou de fora da partida de ida da Copa do Brasil contra a equipe de Ituano no Morumbi. O São Paulo foi com o time ali bem complicado, né, Ceni? Mudou ali o ataque, colocando 2 centroavantes, a equipe não funcionou muito bem. No meio de campo a gente viu ali que não tinha criatividade nenhuma. Agora, o que é muito interessante é o seguinte: o São Paulo tem sido configurado pelo Rogério Ceni para ser um time para não trabalhar muito bem essa bola no meio de campo. Essa bola tem que passar rapidamente pelo meio de campo, chegar rapidamente ao ataque, né? Você não tem essa trama, essa construção de jogo a partir da meiuca, a partir do meio central ali, né? O que significa isso? Significa que você vai conseguir fazer com que a equipe chegue à marcação de gols através do quê? Da aceleração mesmo do jogo. Desde que essa aceleração encontre qualidade ali na frente, pelos receptores, né, de passe, né? Isso tem que ser muito sofisticado para funcionar. Não é tão simples. E os intérpretes para esse tipo de jogo também precisam ser os melhores possíveis. O São Paulo tem pecado também nessa questão dos intérpretes e também da questão da preparação desses intérpretes para a interpretação desse tipo de jogo aí, que é acelerado. Ou seja, eu acelero o jogo a partir do meio de campo para a bola chegar ali aos jogadores atacantes e eles guardarem essa bola no arco aí, sair, né, e sair para o abraço aí com a torcida, né? Então tem tido um problema nisso daí. Uma outra maneira de você conseguir, sem ter uma criatividade no meio de campo, sem ter ali uma construção de jogo a partir do meio de campo, uma maneira que você tem, que a equipe tem de conseguir chegar a seus gols, é também a partir de um jogador peça vital ali do meio de campo que pode contribuir muito com essa chegada ali à proximidade da área, não somente em condição de arrematar e marcar, e também nessa condição de se associar com os atacantes, né? Fazendo passe, fazendo assistência, fazendo pré-assistência, ou mesmo fazendo ali uma dobradinha, né? Um toque me voe, né? Eu faço o passe e ataco ali o espaço ali dentro da área para receber essa bola e guardar. Eu estou falando particularmente de um jogador muito importante que o São Paulo também neste momento, em muitos dos seus jogos, não está conseguindo apresentar dentro de campo. O volante, né? Box to box, né? Esse volante que consegue, na verdade, sair do campo de defesa e pisar na área do adversário, né? Para esse tipo de situação, o São Paulo tem um jogador em especial no seu elenco hoje, que é o Luan. O Luan é esse jogador que consegue ser esse volante box to box, que consegue pisar tanto no campo de defensivo como no campo também ofensivo, consegue também defender muito bem ali, né? O primeiro setor, o primeiro campo, né? A primeira linha em alguns momentos, e ao mesmo tempo consegue auxiliar os atacantes no campo de ataque, consegue guardar, enfim. Essa é uma das grandes características do Luan. O volante box to box que pisa tanto na área adversária como também consegue defender muito bem a sua primeira linha defensiva. É uma característica dele, como é Josa Novares, que o Luan executa essa característica. Este é um ponto. Este é um ponto interessante, que aí faz com que a torcida divirja muito sobre o Luan nos dias atuais. Alguns acham que o Luan é um grande jogador, outros acham que o Luan é um jogador mediano ou fraco, né? Alguns acham que o Luan, em virtude de não jogar bem, está querendo muito do São Paulo, outros acham que o Luan, de fato, não tem a devida valorização no São Paulo. Então tem essas visões aí dicotômicas, digamos assim, né? Opostas em relação à percepção que o torcedor do São Paulo tem hoje em relação ao jogador Luan. O Luan teve aí alguns problemas com sobrepeso em alguns momentos, tem problema também de comportamento no São Paulo em alguns momentos. Isso de fato aconteceu, não dá para negar. E o Luan também teve momentos em que ele poderia ser bem mais valorizado pelo São Paulo. Isso também não aconteceu. É um fato que precisamos também relatar aqui, né? E agora, renova ou não renova? Agora, o que é mais importante para o São Paulo? É o Luan ficar no São Paulo com a renovação ou o Luan ir-se embora, né? Deixando claro que se ele for embora do São Paulo, ele pode perfeitamente pular o muro, né? E parar no Verdão. Como é que fica? Vamos combinar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos debater mais esse assunto aí. Antes disso, permita-me só falar que nosso vídeo tem um patrocínio da OneXBet, para você que curte uma aposta esportiva, tá? Para você que gosta de uma aposta esportiva. É uma gigante mundial aí, né? Das casas de apostas. Por que não apostar por uma gigante, né? E em tal caso, né? A OneXBet, que é a mais confiável do mundo aí, segundo os apostadores europeus, né? Se você não é cadastrado ainda, usa o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se lá. Só que coloque o código promocional Manchijosa, que é muito importante para falar para eles que você chegou lá a partir do meu canal e também, né? Para você, caso queira, dobrar o valor do seu primeiro depósito. É muito importante isso. Agora, já sou inscrito no seu link, então vamos lá.
Você pode fazer uma fezinha hoje. Ou então, se você não é inscrito, usa o link, coloca o código promocional e anota esses jogos aí. O pessoal tá ganhando muito dinheiro nessas dicas que eu tô dando aqui, exceto no dia de ontem, né? Parece que não funcionou muito bem aí. Tem gente que ganhou dinheiro, né? Que não combinou tudo, mas alguns que fizeram a combinação total das dicas que eu dei, infelizmente ontem não tiveram muita sorte, mas foi um dia fora da curva, porque o pessoal tem ganhado muito dinheiro com essas dicas aí. Papel e caneta. Já pegou para anotar? Vamos lá então. Ó, jogos de hoje interessantes aí. Real Madrid contra Chelsea, gente. Real contra Chelsea. Tudo bem que é a ida. A decisão sempre fica pra volta, né? Mas no mínimo sai 2 gols nesse jogo aí. Eu iria de ambas marcas. Como eu gosto de aposta segura, 2 gols no mínimo nessa partida aí. Milan contra Napoli, é a mesma coisa. No mínimo 2 gols. Ou então você pode colocar aí empate ou vitória do Napoli. Empate ou vitória do Napoli. Eu iria nessa aposta aí, tá? Ou então coloca 2 gols e tá tudo muito bem. Copa do Brasil, Fluminense vai jogar contra o Paysandu. Flusão, independente do time que leve a campo, hoje é muito favorito contra o Papão, pra mim é Fluminense. Palmeiras contra a equipe do Tombense, né? Dentro de casa, a ida, a Palmeiras com muito sofrimento vai ganhar, né? Sofre e ganha, né? Palmeiras, né? Corinthians, Remo contra o Corinthians, o jogo vai ser lá em Belém, ainda assim acho que o time tem condição de ganhar. Você pode colocar empate ou vitória do Corinthians, mas o Corinthians tem muita condição de ganhar esse jogo aí. Então são essas dicas aí. Olha, eu mesmo vou apostar, hein? Eu não gosto muito dessa parada de apostar, não. Eu falo pros outros, mas não... Porque tem que estudar, tem que ser muito sério, eu não tenho muito tempo. Mas nessa rodada, eu vou fazer essas apostas aqui. Eu vou bancar o combinado de todos esses jogos aqui, a partir da dica que eu dei pra vocês, tá bom, gente? Então, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Se cadastre lá e coloque lá o código promocional na 1xBet, tá bom, gente? Bora falar um pouco mais do Luan. O Luan esteve no São Paulo. Teve no São Paulo momentos muito diferentes, né? Teve um momento em que ele estava muito bem. O Luan andou sofrendo lesões. O Luan ficou em baixa quando sofreu lesão. E quando ele sofreu lesão, ele não se sentiu valorizado pelo São Paulo. Naquele momento, de fato, o São Paulo não tratou o Luan como deveria, né? O São Paulo quis se aproveitar no momento ali. O São Paulo não olhou para o jogador como ele merecia naquele momento. Parte disso também veio do fato de que, um pouco antes, né? O Luan, ele também andou aprontando aí. Ele andou indo pra balada, teve um momento que ele não saiu da balada. Ele se faz de santinho, mas também andou indo na balada aí durante um tempo, né? Ia muito pra balada, ganhou sobrepeso, ficou... cada coxa do Luan era 3 Jogos Novales juntos, né? Enorme. E aí você não viu o Luan correndo em campo, no máximo ele andava, né? E com dificuldade. Teve isso também. E naquele momento não foi nada profissional. Precisamos reconhecer, ele teve momentos também complicados no São Paulo, teve momentos de molecão, de moleque. Luan moleque aconteceu também. Luan moleque pisou também aí, dentro de campo em vários momentos, né? Agora, o jogador é muito jovem ainda, é muito jovem. Ele não tem direito a errar? Ele tem direito a errar. A questão ele insistiu no erro? Não, hoje ele está numa forma física muito boa. Este é um ponto. E outra coisa, aquele contexto do São Paulo era um contexto que favorecia muito esse tipo de comportamento. A situação estava muito complicada no São Paulo, era um barco à deriva, né? Vários jogadores praticavam um mau comportamento naquele momento, outros jogadores também iam para a balada, porque a gente tem que achar que o Luan era o único responsável, e que o Luan, na verdade, assim, ele não teve alguns motivos também para ter aquele comportamento. Teve motivos, né, que vieram também do clube. O clube estava muito à deriva, outros jogadores mais experientes estavam indo para a balada. Era a época, por exemplo, que o Daniel Alves estava jogando no São Paulo também, teve isso também, né? E aí o Luan, ele errou. Ele errou. Mas o Luan insistiu no erro? Não. E aí veio a lesão. Quando teve lesão, o São Paulo não quis valorizar o jogador. O jogador se sentiu muito mal naquele momento. Acho que aquele momento foi importante para ele amadurecer como homem também. E como profissional, hoje ele tem uma pegada muito diferente, mesmo as declarações do Luan são bem diferentes do que eram no passado, a gente percebe que é um cara que se reencontrou. Sinceramente, gente, eu não gosto muito dessa abordagem aí sobre o que é o jogador, o que é a pessoa, né, por trás do jogador. Eu não gosto muito, para o bem e para o mal eu não gosto muito. Mas o Luan parece ser uma pessoa muito boa. O Luan parece ser uma pessoa de bem. O Luan parece ser uma pessoa, embora muito simples e tal, né, é até um pouco complicado a gente falar isso, né, porque é como se as pessoas simples tivessem um comportamento ruim, não tem. Pode ter comportamento bom ou ruim. A pessoa simples, pobre, né, de origem humilde, pode ter um comportamento bom ou ruim. A pessoa de uma origem mais abastada, né, independe da condição social, né? Mas a questão é muito mais complicado, na verdade, para as famílias mais simples, né, que tem muita coisa para fazer, né, cuidar, né, da educação do filho. Ainda assim, né, isso mostra o mérito das famílias mais simples, quando elas conseguem, por exemplo, fazer com que os seus filhos tenham princípios, tenham valores e tudo mais, né? Então, mérito enorme. A gente olha para o Luan, a gente percebe que ele é um cara do bem, né? Então, parabéns aí à família do Luan, à mãe do Luan,
né, por ter assim, colocado esse homem, porque parece ser um homem, não parece ser um moleque. Parece ser um cara realmente do bem, Luan. Um cara do bem que errou, que foi moleque em alguns momentos, mas que hoje já não é mais, né? Então, não vale a pena a gente olhar para isso como um erro que acontece na vida de todo mundo, inclusive de profissionais, e também considerando que o clube também foi um ambiente que sustentou um pouco esses comportamentos de outros jogadores, assim como o comportamento do Luan. Não vale a pena a gente olhar para isso também? Então o Luan errou, ele vai sempre ter que ser punido, né, por esses erros, né? E o São Paulo não vai ser punido nunca. São Paulo não, os dirigentes do São Paulo, os dirigentes que construíram esse contexto aí, que desfavorecem os jogadores, né, não vão ser punidos nunca. E a comissão técnica? Quando foi que a comissão técnica interviu nisso de forma eficiente para impedir que os jogadores tivessem esses comportamentos? Ok? E agora o Ceni praticamente tirou o Luan. Falou que o Luan só volta a jogar quando resolver a questão do contrato. Né? Vamos lá, gente. O que o Luan quer o São Paulo hoje é um salário. Eu não tenho informações precisas sobre isso. Mas o que me falaram, alguém me falou, é que o Luan quer um salário. Né? Ele não quer o mesmo salário que um Palmeiras bancaria para ele. Ele quer um salário menor, mas é um salário maior. Ele quer valorização. Né? Agora, se o Palmeiras pode hoje pagar um salário tal que agradaria o Luan, por que o São Paulo não pode pagar um pouco menos do que o Palmeiras, por exemplo, pagaria? Não tem condição. Agora, por que isso acontece? Porque o Palmeiras olha para o Luan como um jogador interessante, o São Paulo não olha. O São Paulo ainda continua a não valorizar tanto o jogador assim. Eu acho complicado essa questão aí do clube precisar necessariamente ser forçado a aumentar os valores de uma renovação porque tem um outro interessado, mas isso é uma realidade. Tem um outro clube interessado. E o Luan não é bobo. Ele sabe que ele está valorizado no mercado hoje. Entende? O que ele pede para o São Paulo não é um contrato absurdo, não. É apenas uma boa valorização, mas ele receberia, pelo que me informaram, até mesmo abaixo do que receberia no Palmeiras. Né? Não vale a pena? Agora, a questão é o seguinte. O São Paulo hoje não está precisando do Luan? Não está precisando? Por que ele foi afastado pelo Ceni? O que aconteceu com o Igor Gomes? O Igor Gomes também não queria renovar. Ele jogou até o final. Ele foi valorizado pelo técnico o tempo inteiro. Então, vocês acham que esse tipo de comportamento do técnico também não fica muito claro para os jogadores do elenco? As incoerências do técnico? Porque ele bancou o Igor Gomes até o final. Né? E agora não vai bancar o jogador? E quem perde com isso? É o São Paulo. Não é o jogador. Porque o jogador pode ficar lá, ele continua valorizado, ele pode não jogar. Mas todo mundo sabe a qualidade dele. E ele pode perfeitamente, quando terminar o contrato dele, se ele ficar só treinando, ele pode ir para um outro clube, pode ir para o arquival aí, ou para um rival do São Paulo. Né? Então não seria interessante resolver esse problema? A questão tá difícil, porque o jogador quer isso, o São Paulo quer aquilo, mas tem que resolver. E o São Paulo não pode perder um jogador, porque o São Paulo investiu muito para formar esse jogador e ele pode ir para o arquival de graça. É um absurdo. O contrato do Luan vai até o final do ano, a partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato já. Né? Ou então ele pode sair por um valor mínimo, irrisório. A questão não é o São Paulo que pede quando o jogador não atua? E se o jogador atuar, ele não pode até mesmo ser negociado nessa janela europeia, se ele atuar, ele está num bom momento. Ele não pode perfeitamente ser visualizado pelos clubes europeus e ser contratado pelos clubes europeus. Aí de repente o São Paulo conseguiria aí um valor interessante pelo Luan, sem que o jogador fosse para o Verdão, fosse para o Palmeiras ou outro clube. Então eu acho que a gestão disso aí está muito complicada. Acho que o Rogério Ceni pode sustentar. Mas eu errei com o Igor Gomes. Ele já deixou claro que ele errou com o Igor Gomes, por exemplo? Não deixou claro. Então tem aí dois pesos e duas medidas. Na verdade, meus amigos, é que o Luan não se sente valorizado pelo próprio Rogério Ceni. Este é o ponto. E se renovar com o Luan? Né? Será que ele vai realmente receber as oportunidades que ele não recebeu até agora pelo Rogério Ceni? Será que ele vai ser bancado pelo técnico? Será que a dificuldade do São Paulo de olhar para o Luan como um jogador que poderia receber um pouco mais não vem do fato de que, lá no São Paulo, não se olha para o Luan como titular do Rogério Ceni? Como um jogador que poderia ser muito importante para o Rogério Ceni? Então, na verdade, a questão não passa também muito pelo técnico? Será que o jogador não entende isso, que ele não tem a devida valorização? E a questão de pedir uma pedida salarial maior não vem também do fato de que isto oficializaria uma valorização que o técnico não dá para o jogador? Também não tem isso. E se tem isso aí, uma conversa, gente, olho a olho do técnico com o Luan, poderia resolver o problema. Poderia resolver o problema. Mas o Ceni vai fazer isso? Dificilmente, porque não é muito o perfil do técnico do São Paulo neste momento. Que quer ser manager, quer ser gestor de um monte de coisa aí, mas não consegue olhar no olho do jogador para resolver um problema desse. O São Paulo precisa resolver esse problema, porque se o Luan realmente for para o Palmeiras e ser treinado pelo Abel, pode realmente fazer muita diferença no Alviverde, e aí a torcida do São Paulo vai ficar muito chateada pela não solução desse problema enquanto era possível fazê-lo. Tá bom, gente? É isso.